Sou o professor Marcos Bancilon, sou professor de Biologia 2 do Colégio Alternativa, né? E a gente vai dar continuidade ao conteúdo que paramos em sala de aula, retomando aí com as doenças causadas por vírus agora, né? Entrando nas chamadas viroses. Bom, a gente tem que entender que virose é causada, claro, por vírus, e esse vírus ele é considerado um parasita intracelular obrigatório, já que ele é desprovido de membrana plasmática, né? Na verdade, ele é considerado também acelular e, além de tudo, a dependência dele, né? O processo de existência do vírus depende, claro, de uma outra célula pré-existente para que ele possa, né, coabitar junto desse ser vivo e, a partir desse processo, ele possa, na verdade, replicar, no caso, se reproduzir, originar suas próprias proteínas, ou seja, metabolizar, né? Bom, inicialmente a partícula viral ela é conhecida como virion, né? Ela também é chamada de partícula imatura. Por quê? Porque ela é a partícula do vírus que ainda não se desenvolveu, que ainda não se ampliou. Nesse caso, a gente tem a demonstração de um vírus HIV aqui, onde esse virion, né, ele vai ter na sua composição aqui o material genético, que é o RNA, dentro da estrutura do capsídeo, né, chamada de nucleocapsídeo proteico, e aqui mais externamente uma espécie de bicamada lipídica. Mesmo sendo uma bicamada lipídica, né, ela não se comporta igual à nossa bicamada lipídica da membrana plasmática, né? Ao redor aqui a gente tem um envelope e, claro, as proteínas, que são glicoproteínas que vão se associar às nossas células. Na outra imagem a gente pode visualizar, né, o vírus depois do processo de amadurecimento, né? Você percebe que toda a estrutura interna dele se modifica, né? Do nucleocapsídeo, ele acaba se mostrando. A gente tem aqui, no caso, a formação dos dois filamentos de RNA, né? E, claro, esse amadurecimento vai provocar também a mudança desse material interno aqui do capsídeo do envelope proteico, tá? Bom, além disso, nós temos vírus que são desoxivírus, ribovírus e retrovírus. Os ribovírus ainda podem ser divididos em ribovírus positivos e ribovírus negativos, né? Nas desoxiviroses, né, a gente vai ter, claro, vírus que vão se replicar a partir do próprio material genético. O material genético deles é baseado, claro, em DNA, né? E esse material genético é composto por DNA e ele vai se associar ao nosso DNA no processo de infecção. Um exemplo de vírus que é considerado DNA é o vírus da hepatite B, né? Ele é um vírus DNA. Além de tudo, eu também tenho os chamados ribovírus, que vão se replicar, né, a partir do material genético, que é um material genético considerado RNA, e esse material ele vai ser somente composto por esse RNA, que vai, no caso, produzir essas proteínas, né? E a partir desse processo de produção proteica, ele vai acabar infectando, trazendo alguns prejuízos ao nosso organismo. E por último, os retrovírus, que têm uma habilidade específica e interessante, que é a habilidade de, a partir de um material baseado em ácido ribonucleico, RNA, converter esse material para um material de ácido desoxirribonucleico, que no caso é DNA, e aí sim realizar o processo de associação desse DNA com o nosso DNA, fazendo disso, né, o chamado provírus, tá? Vírus também, para infectar, ele necessita de um mecanismo conhecido como mecanismo de especificidade viral, onde essa especificidade viral ela vai estar associada ao processo de somente infectar, né, células específicas do corpo e de indivíduos específicos. Por exemplo, um vírus de planta jamais infectaria um ser humano, né? Por exemplo, o vírus do mosaico do tabaco não infectaria um agricultor que está lidando com o fumo, tá? Aqui eu tenho, com relação a essa questão de especificidade viral, né, o processo de encaixe aqui das proteínas. Perceba que esse encaixe ele é próprio, né, esse encaixe ele deve acontecer para que o vírus consiga associar o seu material seu material nuclear, né, o seu material genético ao da célula que vai ser parasitada, tá?
A gente também tem um fator de virulência de patogenicidade, onde esse fator de virulência está associado ao quanto esse vírus ele consegue infectar e o quão rápido ele consegue fazer isso, né? Já a questão do fator de patogenicidade, ele é um fator que também vai estar relacionado à questão da mortandade, ao quanto ele pode desenvolver doença, o quão ele consegue realizar esse processo, né? E por último, eu tenho aqui falando sobre as questões envolvendo o processo de atenuação. Essa atenuação ela é importante porque ela vai ser trabalhada dentro do contexto da construção das chamadas vacinas e soros terapêuticos, né? Uma vacina, geralmente, ela pode ser utilizada, no caso, ela pode ser feita a partir de um vírus atenuado ou então modificado, ou até mesmo de um vírus morto. Qual a diferença? Esse vírus está inativado. Esse, além de estar inativado, ele perdeu alguns dos seus componentes, tipo algumas proteínas. Ou então, até mesmo, eu posso utilizar somente essa estrutura das proteínas do vírus para realizar a produção da proteína, tá? Poucas vacinas são utilizadas com vírus enfraquecido, tá? Que no caso é o vírus atenuado. A maior parte dessas vacinas, no caso a vacina da gripe, a vacina para dengue não, desculpe, febre amarela, são vacinas onde a gente vai ter o vírus inativado, ele vai estar morto, né? E ele não vai causar mais prejuízos, os prejuízos que ele causaria no caso se ele estivesse vivo, tá? Bom, a primeira síndrome que vai ser trabalhada é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? A AIDS, ela é uma doença causada por um vírus conhecido como HIV, que no caso é o vírus da imunodeficiência humana. Além disso, a gente tem que saber que a AIDS ela é uma síndrome, porque ela é um conglomerado de sintomas, de situações, né? Onde vão estar envolvidos a questão da infecção pelo HIV. O vírus ele foi isolado em 1983 por Luc Montagnier, na França, né? Aqui é Luc Montagnier e aqui é um esquema do vírus inicialmente que ele realizou. Isso aqui foi feito em microscopia eletrônica, né? E a coloração ela não é real, ela foi uma coloração colocada e inserida para demonstrar as áreas específicas do vírus, né? E a gente tem que saber que o vírus da AIDS, ele é um vírus, que no caso é o HIV, ele é considerado um retrovírus. Então, se ele é um retrovírus, ele realiza o processo de, a partir de uma molécula de RNA, produção de uma molécula de DNA. Existe toda uma profilaxia que a gente vai ter atualmente, baseada no vírus, né? Onde a gente vai ter, claro, todo mundo sabe, a não utilização de material que deve ser descartável, né, ou então esterilizado, de agulhas, seringas, material odontológico e por aí vai, que venham, no caso, a ter contato com sangue, agulhas de tatuagem e tudo mais, né? A questão da prevenção com relação à gravidez. Uma mulher grávida hoje, atualmente, por exemplo, ela pode ser tratada a ponto de quase não transmitir o vírus para o seu filho, né? As chances reduzem muito. Por exemplo, no caso de uma mulher que não recebe tratamento, ela tem chance de 25% de infectar a criança. Quando ela recebe o tratamento, essas chances são reduzidas para praticamente 2 ou 3%. Né? Doação de sangue, no caso, transfusão sanguínea, e claro, a partir do sexo sem preservativo, né? Então aqui elucidando a questão do uso do preservativo para combater, no caso, a transmissão do HIV. O vírus ele tem uma estrutura um pouco complexa, né? Baseada, claro, principalmente em duas moléculas de RNA que vão estar dentro da estrutura do vírus, numa matriz conhecida aqui, né, na parte central da matriz, conhecida como nucleocapsídeo, né? Essa membrana lipídica aqui é o que vai realizar o processo de associação do vírus com a nossa célula, né? Essa dupla membrana lipídica, como ela se parece com a nossa, o vírus ele consegue associar esse material dele, né? Essa própria membrana, a nossa membrana, e acabar lançando esse nucleocapsídeo na parte interna para que ele busque o núcleo e venha provocar o processo de infecção. A gente tem proteases e integrases que vão agir no processo tanto de produção proteica como também de integração do vírus, né, HIV, com o vírus da nossa célula em si, tá? Esse nucleocapsídeo,
Ele é chamado de core, né, essa parte aqui em azul mais escuro, onde dentro a gente vai ter o material genético. E lá, claro, além de tudo, eu também vou ter uma proteína importante conhecida como transcriptase reversa. Essa proteína, que é a transcriptase, é ela que vai trabalhar no processo de conversão desse RNA aqui. No caso, ele vai duplicar, fazer o processo de replicação do RNA em DNA, né? Outra questão importante com relação ao vírus são essas estruturas de coloração arroxeada, que são glicoproteínas, né, da membrana, que vão estar associadas ao processo de identificação da proteína na nossa própria célula, para que ocorra o processo de fusão, né, no caso da estrutura do vírus HIV com a célula humana. Tá? Aqui é a matriz, onde vão estar associados a algumas substâncias e, claro, nessa estrutura onde eu vou encontrar a proteína conhecida como transcriptase reversa. Essas proteases, como eu falei, elas vão ter a função de associação, né, do vírus e inclusive também de estímulo à produção de outras proteínas que podem causar prejuízo ao nosso corpo. E as integrases vão atuar no processo de integração desse vírus, do material genético, né, com o nosso material genético. No caso, do material genético viral com o material genético da pessoa que está infectada. Por último, como eu falei, a transcriptase reversa, que é essa proteínazinha vermelha aqui, ó. Ela é quem vai realizar o processo de construção da molécula DNA a partir da molécula de RNA. E as duas fitas de RNA que vão ser importantes, porque aqui é onde eu vou ter toda a carga genética do vírus. É um vírus simples, ele não tem mais do que 10 genes e causa um grande problema, como a gente vê, né, nos dias atuais. Bom, ciclo de vida do vírus, né, onde a gente vai ver aí, claro, o vírus se associando aqui com relação às proteínas, né? A própria proteína viral consegue se associar à proteína do leucócito, que é o CD4, né? Que é a célula que vai, no caso, receber a infecção. Essa célula, ela recebendo esse processo infeccioso, ela vai, claro, desencadear a doença, mas ela pode manter, né, esse vírus em latência, quieto, até o momento que ele decida sair desse processo de latência e comece a se manifestar como doença. Bom, mostrando aqui a questão da cápsula, a gente sabe, como eu falei anteriormente, que o vírus ele vai possuir essa membrana, essa dupla membrana lipídica, que é similar à nossa. Então, a própria proteína viral, ela faz com que, em associação com a nossa proteína CD4, ocorra um processo de integração e aí o vírus consiga associar essa membrana, a nossa membrana, e aí sim liberar o chamado core na parte interna, né, da célula. Aqui mostrando melhor como acontece, né? Eu tenho o vírus HIV, o RNA e as enzimas dentro da estrutura do core, né? O vírus se associando aqui à membrana plasmática do vírus, associando a nossa própria membrana plasmática e liberando dentro dela esse core. Esse core vai se encaminhar até a região do citoplasma. Quando ele encontrar aqui, o core acaba se desintegrando e esse processo de desintegrar o core e associar-se a essa transcriptase reversa, que é a enzima, faz com que essa transcriptase ela consiga, a partir de RNA, fazer uma conversão e criar, no caso, um DNA viral. Esse DNA viral, a partir de uma enzima conhecida como integrase, vai se associar ao nosso próprio DNA contido lá no núcleo, né? E a partir daí esse processo de associação com o nosso DNA vai desencadear a formação de RNA mensageiro, que vai sintetizar as proteínas, a protease no caso, e as proteínas virais, né? Como eu falei, o vírus ele pode se manter em latência, produzindo quantidades mínimas de vírus e infectando outras células. Ou então, ele pode fazer isso de forma muito rápida, né? E essa produção intensiva, no caso desses componentes virais, vai originar novos vírus e acaba lisando a célula, né? Provocando danos a essa célula e aí infectando várias outras células do corpo. O envelope lipídico, ele tem na sua constituição aí a membrana celular, como eu falei, né? Ela é uma dupla camada e isso acaba facilitando a associação da estrutura do vírus com a nossa própria estrutura celular, da nossa membrana plasmática. O core, como eu falei, ele vai ser degradado, né? E o material genético vai ser dispersado aqui na região do citoplasma para se associar ao nosso DNA quando conseguir
a penetração no núcleo, né? O core. Bom, na transcriptase reversa, a gente tem, claro, a formação de DNA viral a partir do RNA do próprio vírus. A enzima age realizando o processo reverso, no caso, construindo, né, de forma reversa RNA, a partir do RNA, uma molécula de DNA, o que a gente sabe que normalmente é o contrário, sempre DNA formando RNA, tá? E, claro, o DNA viral se associando aí, se integrando a partir da associação com a integrase ao nosso DNA. Quando isso acontece, quando o DNA do vírus se associa ao nosso DNA, a gente dá um nome, né, no caso, ao DNA infectado de provírus. Né? Ou seja, será um DNA modificado, onde a gente vai ter a associação do próprio vírus com o DNA, no caso do hospedeiro. A célula vai se duplicar, né? Essa célula com provírus vai se duplicar e essa duplicação vai acontecer, vai levar à formação de novas células infectadas. Como eu falei, a célula pode se manter em estado de latência, o vírus pode não se manifestar, a doença, no caso a AIDS, ela pode não acontecer, né? E, na verdade, alguns médicos falam que o período normal de manifestação, né, do vírus é, em média, 8 anos. Né? É o período que o vírus leva até o processo de manifestação da doença em si. Algumas pessoas podem manifestar antes, outras podem acabar manifestando depois. E uma questão interessante é que em qualquer momento posterior, no caso 3 meses após a infecção, que você fizer o exame, mesmo o vírus em estado de latência, o exame ele vai detectar a questão da infecção, porque ele vai procurar, na verdade, na sua célula, a presença de anticorpos, onde esses anticorpos eles têm uma ligação direta com o HIV. São anticorpos que foram produzidos devido ao processo infeccioso, né? O comando celular e replicação viral, proteínas viral, é dependente da chamada protease. Essas proteases é que vão estimular o processo dessa produção proteica, né? Ou então de produção de componentes virais, para que o vírus venha a formar novos virions e infectar novas células. O brotamento ou lise celular é o final do processo, né? Onde geralmente o que vai acontecer? Os vírus vão começar a se deslocar a partir da célula infectada e vão infectar novas células. Ou então, a própria célula infectada vai se duplicar e vai dar origem a novas células infectadas. Geralmente, como é um linfócito T, ele se duplica e origina novos linfócitos T, onde dentro desse linfócito vai estar presente o vírus. O brotamento geralmente acontece para agilizar o processo de infecção, onde esses vírus eles começam a crescer, eles começam a sair de dentro da estrutura celular e brotar a partir da membrana plasmática, infectando novas células. Em alguns casos, esses vírus eles podem se manter dentro da célula, se proliferar rapidamente em grande quantidade e até mesmo acabar provocando um processo de lise, de quebra celular. Ele vai romper a célula e aí essa célula vai ser destruída devido à questão da aglomeração e de uma grande quantidade de vírus dentro dela. Né? Aqui eu tenho o processo de liberação, né? Isso aqui é muito parecido com o que acontece no ciclo lítico do vírus bacteriófago, né? A gente vê inicialmente um processo de adsorção, em seguida a adsorção ele lança o material genético dentro da célula, é a entrada, logo em seguida os vírus se replicam, né? É o processo de replicação, formando os componentes, e aí os componentes são montados, por isso que é chamado de montagem, e logo em seguida, como existe uma grande quantidade de vírus dentro da célula, a célula se rompe e acaba liberando os vírus para infectar novas outras células. Com relação às células-alvo e às fases da virose, a gente pode entender as células que vão ser ponto focal com relação à infecção pelo HIV. Primeiramente, os linfócitos T, né? Esses linfócitos T com a proteína CD4, né? É essa proteína determinadamente que vai se associar à proteína viral, que vai estar contida no capsídeo viral, inclusive, né? A gente tem aqui a formação do linfócito auxiliar T, também conhecido como CD4, onde esse linfócito T auxiliar, né, a partir da formação da CD4, ele vai formar o linfócito B e os anticorpos, que são conhecidos como imunoglobulinas. Além de tudo, essa proteína CD4 é ela que vai ser a responsável, né,
que vai permitir a entrada do vírus dentro da célula. Algumas outras células também podem ser células-alvo do HIV, como é o caso, por exemplo, dos monócitos, que irão dar origem aos macrófagos. São células de muito interesse, 40% pelo menos dos vírus, eles conseguem infectar essas células, tá? E elas têm uma atração muito grande com eles pela presença da proteína CD4 também na estrutura da membrana celular dos macrófagos. Os linfócitos B, que são produzidos a partir do linfócito T e da proteína CD4, né? A gente pode ver aí, ó, a infecção do macrófago relacionada às questões de associação do vírus, né, entrando na célula aqui, né, ele penetrando e conseguindo realizar o processo de infecção. E a gente também tem, né, como eu falei, o linfócito B, né, tá aí presente. E a gente também tem aí as células dos gânglios linfáticos, que são células onde a gente vai ter a distribuição delas dentro da estrutura do sistema linfático corporal. Cada glomérulo desse verde é um gânglio. E esses gânglios, eles podem ser células-alvo da infecção por HIV, né? Células do timo. O timo é essa glândula que fica localizada um pouco aqui abaixo da clavícula, né? Também é uma célula relacionada ao sistema imunitário. Perceba que o vírus sempre vai atacar células do sistema imunitário, né? E células da pele, que vai acabar provocando o chamado sarcoma de Kaposi, né? Que são esses pequenos mini cânceres que vão surgir na pele de uma pessoa que tem HIV. Inicia-se com um processo como se fosse uma pequena bolha vermelha e aí ele vai crescendo, se desenvolvendo com esse tecido aqui mais escuro, que é um tecido necrosado. O vírus, ele tem essa capacidade de mutação, né? Ele acaba se associando ao DNA da célula e ele modifica a estrutura celular. Então, ele acaba também gerando alguns cânceres específicos, né, relacionados à própria síndrome, à própria HIV. Câncer intestinal, câncer de pele e por aí vai, né? Células do encéfalo, né? O HIV ele pode se associar a alguns neurônios e acabar trazendo danos também com relação à estrutura do encéfalo, a estrutura nervosa, né? E, claro, células da medula óssea vermelha, onde a gente vai ter a produção intensa de células do tecido sanguíneo. E dentre elas, claro, os linfócitos T e linfócitos B. Todos eles vão estar associados à produção aqui dentro desse tecido, né? Que é o tecido esponjoso do osso, tá? E por último, células intestinais. Como eu falei, ele pode acabar levando à produção de alguns cânceres específicos nessa área do intestino, o que acaba geralmente sendo letal em muitos casos, né? Por causa da questão do combate ao HIV e em associação também, claro, o desenvolvimento de um câncer, a pessoa vai ter que combater o câncer no intestino. O vírus ele tem duas fases. Uma fase é considerada aguda, que é a fase inicial, a primeira manifestação, que geralmente é após os primeiros 14 dias de infecção, onde a pessoa vai manifestar febre, dor de cabeça. Os sintomas são igual ao de uma gripe. Febre, dor de cabeça, todos os sintomas que uma gripe teria, né? Tosse, prurido, catarro no caso. E aí, após esse processo de infecção da fase aguda, a gente passa para a fase conhecida como fase crônica. Bom, aqui são os sinais clínicos da infecção recente pelo HIV. Dermatite seborreica, alterações neurológicas, candidíase, sarcoma de Kaposi, aumento do fígado, ou seja, hepatomegalia, né? E do pâncreas também. Molusco é parece uma pequena verruga que se manifesta em algumas áreas da pele, principalmente na região do rosto, né? Esse molusco também é viral, tá? Além de tudo, ele pode linfadenopatias, ou seja, ele pode acabar provocando inflamação tanto nas inguinais, como é o caso dos gânglios inguinais, na região aqui das axilas, os gânglios axilares, e da amígdala e da adenoide, né? Foliculite também, psoríase ele pode provocar, e até mesmo algumas micoses. Isso é um caso, né? Isso são casos relacionados a candidíase na boca também, né? Tanto candidíase como tricomoníase podem ser infecções demonstrando, né, a questão da infecção por HIV. São infecções oportunistas, né, que vão aparecer devido à questão por infecção por HIV. E na fase crônica, a gente vai ter alguns sintomas mais sérios, dor de cabeça, garganta arranhando, algumas bolas vermelhas aparecendo na pele ou feridas, né, que isso aqui já é o sarcoma mais desenvolvido, tosse seca, né, dor muscular,
diarreia intensa, náusea, vômito, dor nas juntas e também espessamento das unhas. Essas características são bem interessantes aí com relação ao HIV. Exame e tratamento. Inicialmente, o que se sabe é que o ELISA 1 e 2, que é esse exame aqui, ele é um exame que utiliza a questão de uma enzima de imunoabsorção, né, dentro desses poços, onde a gente vai dispor, na verdade, o antígeno e o anticorpo para analisar, né, o antígeno e o sangue da pessoa que poderia estar infectada, que na verdade quer descobrir se está ou não, né? E a partir da ação desse antígeno que é adicionado ao sangue, ocorre um processo de reação e um processo, claro, de mudança de coloração. E esse é o exame, né? O exame mais comum feito para HIV. Além disso, a gente também tem os exames que são considerados testes rápidos, que são feitos em qualquer posto de saúde, né? Você chega lá, faz o teste, uma gota de sangue coletada é colocada para correr e analisa se existe a manifestação de anticorpos também naquele determinado teste rápido, tá? O ELISA, na verdade, é bem eficiente, o teste rápido também mas é necessário que em seguida, caso haja uma constatação, seja feito um segundo exame chamado de Western blot. Bom, aqui eu tenho mostrando a questão do antígeno, né, adsorbido no poço, ele coloca o antígeno e aí ele joga os anticorpos, que provavelmente vão estar contidos no sangue, aí, na verdade, na estrutura do plasma, né? E aí, conforme a identificação acontece, os anticorpos vão se ligar aos antígenos e, obrigatoriamente, vai acontecer, após a lavagem, um processo de demonstração da presença do vírus aqui, quando ele muda de azul para amarelo, tá? Aqui ele mostra o antígeno sendo adsorvido no poço, o anticorpo aí específico vai se ligar ao antígeno, os anticorpos vão estar ligados à enzima, que vão se ligar aos anticorpos humanos, né? E em seguida lavado e convertido pela enzima aí e vai receber, no caso, uma coloração, né? A coloração ela vai ser proporcional à quantidade de anticorpos, mas geralmente ela muda de azul para amarelado, tá? E o Western blot é um exame bem mais complexo, que envolve a coleta da amostra, claro, em seguida a separação de DNA, RNA, proteína, né? A gente vai ter aqui essa separação e passar por um processo chamado de eletroforese, né? A eletroforese vai separar o material genético, né? Em seguida esse material vai ser associado a essa membrana proteica, que é uma membrana considerada produzida, no caso ela é sintética, né, mas ela é uma membrana proteica, e coloca-se para correr na cuba. Em seguida, essa cuba aqui, ela vai demonstrar as áreas onde existe a presença do vírus a partir de uma identificação por um determinado mecanismo conhecido como PCR. Tá? Esse é o chamado Western blot. Olha aí, a amostra, né? Em seguida, a separação do material, duplicação e, claro, na eletroforese, identificação. Em seguida, a membrana transpassa e passa o material para a membrana proteica, colocação na cuba de gel, né? E a partir da cuba de gel a gente tem a detecção alvo aí que se é esperada, tá? O tratamento que é usado, no caso, o coquetel anti-HIV, onde esse coquetel vai possuir inibidores da transcriptase, ou seja, vão inibir o processo de transcrição reversa, tá? Que a gente vai ver aí, ó lá. Ele vai impedir o processo de conversão de RNA em DNA, né? Outros são os inibidores chamados inibidores de protease, impedem a ação da proteína, né? No caso da protease, fazendo com que ela não venha a produzir as proteínas virais. E por último, os inibidores de fusão, que são os inibidores da chamada integrase. Ele vai impedir que o DNA do vírus se integre ao DNA do indivíduo hospedeiro, do indivíduo infectado. Bom, pessoal, concluindo por aqui, né, a gente retoma na próxima aula.